Olá, fim da novela quanto à prorrogação da Lei de Licitações e Contratos Públicos. No final da tarde de ontem, 31 de março de 2023, foi publicada a MP 1167, que prorroga o regime jurídico licitatório anterior até 30 de dezembro deste ano. Por que isso? O governo argumentou que a máquina pública, que a administração, não estava preparada para implementar todos os dispositivos da Lei 14.133, que não é tão nova assim, ela é de 2021. Mas esse foi o jeitinho, a forma que se encontrou para que a administração agora, olhando que o prazo corre, efetivamente se programe e esteja preparada para aplicar integralmente a lei nova. E como é que fica tudo isso, professor? Você acompanha comigo a partir de agora. Até 30 de dezembro deste ano, de 2023, a administração pode optar pela Lei 14.133 ou pelo regime jurídico anterior, que vale até 30 de dezembro de 2023. E por que o senhor fala regime jurídico anterior? Porque não é só a Lei 8.666. Cuidado, eu tenho visto muita gente falando aí, a Lei 8.666 foi prorrogada. Mas não é só ela. Nós temos ainda a Lei do Pregão, que é a 10.520, e a parte geral da 12.462, que trata do RDC, do Regime Diferenciado de Contratações. Portanto, abriu-se aí uma janela temporária, e durante essa janela, a administração pode escolher entre a lei nova ou as leis antigas, conforme o caso. Tudo bem? É claro, há alguns requisitos, dois principais aí, porque a própria medida provisória coloca lá, desde que, então vamos lá, requisitos. Item 1, a publicação do edital ou do ato de contratação direta deve ocorrer até 29 de dezembro de 2023. Por quê? Porque essa prorrogação vai até o dia 30, então, até o dia anterior, tem que estar publicado o edital ou o ato autorizativo da contratação direta. E o dia anterior é o dia 29 de dezembro deste ano. E 2, que a escolha seja expressa, que a administração diga, eu vou aplicar o regime antigo, ou eu vou aplicar a lei nova, a lei 14.133. Isso tem que estar claro, isso tem que estar expresso no edital ou no ato autorizativo da contratação direta. Tudo bem? O que não pode haver, eu vou falar na sequência, é a combinação de leis. Isso não. Ou eu aplico o regime jurídico anterior, ou eu aplico a lei nova. Dá para pegar um pedacinho de cada, professor? Dá para fazer um bem bolado aqui, né? Pegar uma parte da 14.133 e uma parte da 8.666? Não. Isso seria lex tercia, né? Isso seria uma inovação na ordem jurídica e ela é vedado tanto pela jurisprudência do Supremo como expressamente pela medida provisória. Aí você me pergunta, por que uma medida provisória, professor? Simples, né? Chegou-se a se falar em uma portaria. E eu já alertava na live do que uma portaria seria muito polêmica, porque o espaço da portaria seria o biênio, os 2 anos da publicação da Lei 14.133. Então não daria, tecnicamente, para ampliar a vigência da lei por meio de portaria. O que houve, né, foi o estabelecimento do regime de transição por um ato normativo pela portaria 720 da SEGES de 15 de março. Eu até fiz um reel sobre isso. Então a portaria cumpriu o seu papel, mas ela era de 15 de março. E ela estabelecia o regime de transição do artigo 191. Se você olhar hoje o site da legislação do Planalto, você vai verificar que o artigo 191 da Lei de Licitações e Contratos Públicos, a 14.133, ele está riscadinho e depois vem a redação trazida pela medida provisória de ontem, que é a MP 1167. Então, como a MP ela produz efeitos imediatos, claro, sujeita à confirmação do Congresso, mas o Congresso já sinalizou por meio do presidente da Câmara, enfim, por várias autoridades que iria prorrogar. Então, o que houve aí foi uma solução provisória. O que é essa solução provisória? Baixa a MP, baixa a medida provisória, o Congresso vai analisar, certamente ele vai confirmar essa medida provisória e ela tem efeitos de lei, ela produz efeitos de lei. Então hoje, dia 1º de abril, que seria o dia derradeiro
para, né, o sepultamento, para o fim, para a morte do regime antigo, esse regime antigo ganha um fôlego, ganha uma sobrevida, né, até o dia 30 de dezembro deste ano de 2023, por efeito de uma medida provisória. Tá certo? Porque a medida provisória, como você sabe, tem força de lei. Então ela tem a capacidade, a possibilidade de alterar a Lei 14.133. Ainda que provisoriamente, eu sei, mas já há um consenso político no Brasil de que a administração não está preparada. E quando há um consenso, né, o que nós precisamos apenas é de uma solução jurídica. Qual foi a solução? Baixa a MP pelo presidente da República e aí vai para o Congresso, o Congresso aprova e aí nós temos efetivamente a confirmação de tudo isso que eu estou falando para vocês. Tá certo? Tem mais regrinhas? Tem sim. Dá uma olhadinha aqui nas próximas regras. Se a administração optar por licitar de acordo com o regime antigo, e aí eu falo o regime antigo compreende as leis 8666, o pregão e o RDC, o contrato que vai ser firmado, o contrato administrativo que vai ser firmado, com base nessas leis, terá vigência por elas. O contrato será regido, pelas regras durante toda a vigência. Isso fica claro, né, pessoal? Isso fica claro. Não é porque a lei antiga, o regime antigo vale até 30 de dezembro de 2023, que chegando nesse dia os contratos celebrados perdem a validade. Não, isso seria uma incoerência do sistema. O que é importante é que até o dia 29, né, esteja publicado o edital ou ato autorizativo. Publicou? Beleza. Aí vem o contrato. Não tem problema, o contrato vai vigorar tranquilamente durante o seu prazo, durante o prazo contratual, de acordo com a lei do tempo da celebração. Se eu concluir o procedimento, né, nos termos da lei 8666, o contrato vai se basear nessa lei, na 86666. Tá bom? Não é porque a lei perdeu a vigência que os atos automaticamente celebrados estão extintos, não. Né? A medida provisória vem muito clara nesse sentido, dizendo que o contrato será regido pelo regime antigo durante toda a sua vigência contratual, é dizer, durante todo o prazo do contrato, valem as regras do tempo da celebração. Finalmente, eu digo que não pode haver a aplicação combinada de leis, é vedada, é proibida a aplicação combinada de leis, o que seria chamada lex tercia, não é verdade? Eu não posso aplicar 14.133 com 8.666, eu não posso aplicar 14.133 com lei do pregão, com lei do RDC, não dá, é proibido. E, por fim, essa medida provisória revoga o artigo 191 da nova lei de licitações, e esse artigo 191 tratava do regime de transição. Está revogado. Beleza? Essas são as noções essenciais dessa medida provisória, que é muito recente. E, pessoal, caso você tenha alguma dúvida, eu fico à disposição, @prof_Ferdinando Escremin no Instagram. Um abraço.